Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, quem fala é Thiago, eu sou nutricionista e executivo de vendas do Centro de Genomas. E, primeiramente, eu gostaria de dar aí as boas-vindas para o pessoal que está entrando e dar os meus parabéns pelo Dia do Nutricionista, a todos os nutricionistas que estão aqui acompanhando a gente. Dr. Enir, doutora Tatiane Fuji está aqui também, e todos os nutricionistas que estão entrando também, eu queria deixar meus parabéns. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os exames nutrigenéticos e como passar para o paciente a importância de fazer o exame nutrigenético. A nutrigenética é uma ferramenta que nos últimos anos está sendo muito bem falada, né? Introduzida no dia a dia e na rotina dos nutricionistas, principalmente. Qual é a ideia que a gente tem em relação à utilização da nutrigenética na prescrição do nutricionista, no dia a dia desse profissional, né? Hoje a gente tem já muita informação sobre o assunto e bastante coisa que pode ajudar o profissional a estabelecer com o paciente um melhor planejamento, um planejamento mais assertivo e mais personalizado, né? Então, dentre as questões que a gente aborda com o paciente no decorrer da consulta, quando a gente deseja que o paciente realize o exame, ou a gente pretende trabalhar com a nutrigenética nesse paciente, primeiramente mostrar para esse paciente quais os benefícios e explicar para o paciente o que é a nutrigenética, né? Então, começar explicando para o paciente que a nutrigenética ele é um exame que trabalha em torno aí de quatro conceitos básicos, né? Então, ele é preditivo, portanto, um exame que ele vai predizer o risco para certas alterações, ele não é um exame diagnóstico, tá? Isso tem que ficar muito claro para o paciente, dentro do conceito de que vamos trabalhar para predição de risco, tá? Para que o paciente não fique preocupado, por exemplo, caso ele tenha um marcador genético voltado para risco de diabetes do tipo 2, que ele não entenda erroneamente que ele está com a doença ou que ele com certeza vai desenvolver a doença, né? Então, é importante que o paciente saiba que é preditivo, tá? É um exame personalizado, um exame preventivo e participativo. Dentro do conceito de preventivo, participativo e personalizado, né, gostaria de frisar a questão do participativo, né? Então, um exame que vai trazer aí a consciência para o paciente sobre os riscos que ele pode desenvolver, sobre quais alterações ele tem presente no DNA dele que podem acarretar determinadas alterações de saúde e traz ele para essa consciência, para essa participação junto com o profissional nutricionista desse processo de melhora de qualidade de vida, de prevenção das alterações, né? Para que a gente tenha aí uma melhor saúde, um saldo em saúde mais positivo, tá? A questão do personalizado, muito importante também para colocar ao paciente que o exame ele é mais assertivo, tá? A gente consegue traçar uma conduta mais assertiva para o paciente. Traçando uma conduta mais assertiva para esse paciente, nós conseguimos ou podemos encurtar o tempo desse paciente a atingir o seu objetivo, né? Então, começamos aqui
para chegar nesse ponto, quando o paciente ele tem o exame nutrigenético, é possível, com maior personalização, maior assertividade, a gente atingir esse ponto mais rápido, tá? Por exemplo, paciente com um histórico de obesidade e dificuldade para chegar ao objetivo desejado, né? A gente consegue trazer ele para esse objetivo, muitas vezes, de forma mais rápida, por estar aumentando a personalização desse paciente, entendendo um pouco como que funciona a genética dele, no sentido de melhora da saúde geral, no sentido de melhora e entendimento das condições de fome e saciedade desse paciente e conseguir trabalhar mais direcionado a essas condições. Relacionado, por exemplo, também ao hábito de petiscar, então ajustando ao paciente, a depender do risco genético dele, se é um paciente que tem uma indicação para fazer períodos mais longos de jejum, se é um paciente que não tem essa indicação e vai precisar de uma dieta mais fracionada. Então, a gente consegue trazer uma personalização com base na genética desse paciente, mostrando para esse paciente como a gente pode direcionar esse planejamento para ele chegar no objetivo dele mais rápido, tá? Então, primeiro, passa para o paciente, né? O profissional ele deve passar para o paciente essas informações básicas dentro do que a gente chama do 4P, né? Da medicina 4P, que é como eu falei, personalizado, preditivo, preventivo e participativo. E a partir desse entendimento do paciente, a gente começar a abordar dentro da característica desse paciente, como ele pode se beneficiar do exame, tá? Bom, queria dar oi aí pro pessoal que, só para fazer um parênteses, dar oi aí e agradecer a doutora Sinara, que mandou parabéns, doutora Fernanda também, e transmitir meus parabéns também para vocês, tá? Bom, um abraço para a Tabata também, que entrou agora. Bom, continuando, gente, então passar para o paciente essa explicação e tentar municiar o paciente de informação, tá? Uma coisa que eu escuto bastante dos meus clientes e também dos pacientes, né, é que é difícil de explicar, é difícil mostrar para o paciente porque nós estamos falando de um exame com um custo alto, que não é todo mundo que pode fazer, tá? E aí eu sempre coloco o seguinte: a gente pode estabelecer para o paciente o entendimento para que ele, com a informação, ele possa decidir se ele tem condição de fazer no momento e colocar para ele que não é um gasto e sim um investimento na saúde dele, tá? Então, um exame que precisa ser feito uma única vez na vida, tá? Ele não vai precisar repetir esse exame, porque nós estamos falando de DNA, né? De alterações, polimorfismos do DNA, ou seja, variantes do código genético desse paciente. Isso não vai mudar, né? O exame ele vem de encontro a modular a expressão dos genes e das alterações que esse paciente já possui, tá? Então, ele é um exame que vai ser feito apenas uma vez na vida, né? E mostrar para esse paciente como pode ser um investimento satisfatório para a saúde dele, para que ele utilize para o resto da vida, né? Então, isso é uma coisa muito importante também. A partir do momento que ele sabe quais são os riscos, ele entende quais são as alterações genéticas que ele tem, ele vai levar essas alterações, essa modulação que a gente vai fazer no planejamento alimentar dele, na suplementação, caso necessário, para a vida toda,
né? E ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esse resultado que o exame vai trazer, tanto com o acompanhamento nutricional, como futuramente em outros profissionais de saúde também, né? No acompanhamento médico futuro, ele também vai poder trabalhar esse exame, né? Então, isso é uma coisa a mostrar para o paciente. Quando a gente pega o valor absoluto do exame, o custo absoluto do exame, e a gente dilui por todo esse benefício, todo esse tempo que ele vai poder trabalhar esse exame, né? Não só no processo de atendimento nutricional, mas também no futuro, a gente consegue mostrar para ele que é um investimento que vale muito a pena, tá? E aí, né, falar para esse paciente o porquê que vale a pena, como vale a pena esse exame, quais os benefícios. Aí eu sou muito... eu digo muito que vale a pena falar isso sempre direcionado à necessidade do paciente. Então, nós nutricionistas, no nosso atendimento, nós temos aí um ponto positivo muito grande, que eu considero muito importante, é a nossa anamnese. A gente pergunta tudo para o paciente, né? O dia a dia dele, o sono, funcionamento intestinal, alimentação, que a gente avalia através de recordatório, questionário de frequência alimentar. Então, nós temos ferramentas diversas para saber tudo da vida do paciente no que se refere à saúde, né? E municiado dessa informação, a gente consegue entender como esse paciente funciona, entender o histórico dele e aí, com base nisso, estruturar qual vai ser a nossa abordagem em relação a mostrar a importância do exame genético, a apresentar o exame genético para esse paciente, tá? Então, a dica que eu dou nesse sentido é falar para os seus pacientes, quando eles ainda não conhecem o exame nutrigenético, quando eles não têm ainda ideia do que é trabalhar com esse tipo de informação, é trazer essa informação para ele ao final da consulta, né? Por quê? Ao final da consulta, você já conseguiu entender como esse paciente funciona, já conseguiu obter informações para construir, né, as características desse paciente, e aí a gente consegue ser mais assertivo também para onde a gente vai direcionar essa conversa de apresentação de um exame nutrigenético para o paciente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente chega no consultório com um histórico de dificuldade para perda de peso, após ter feito vários acompanhamentos já, várias dietas, dieta de revista, aquelas coisas mirabolantes que a gente sabe que acontecem, né? E um paciente que aí a gente observa durante a consulta, conforme durante a anamnese, que ele tem alterações intestinais importantes, que ele tem uma dificuldade aí em relação a consumo de determinados alimentos que podem ser, que parecem causar certo desconforto nele, e aí a gente consegue direcionar, né? Então, para esse paciente, por exemplo, a gente apresentaria o exame nutrigenético falando sobre a dificuldade dele de perda de peso e mostrando a importância das variantes de risco para obesidade, fome e saciedade, enfim. Faria o link com a questão dos alimentos que podem causar um certo desconforto, falando dos perfis de intolerância a glúten, lactose. Então, mostrando que talvez esse paciente possa ter uma alteração nessas variantes que aumentam o risco para que ele tenha uma intolerância, né? E aí a gente vai trabalhar com esse paciente essa informação.
analisar, falar para ele do perfil de modulação de resposta inflamatória, que pode estar relacionada com as alterações intestinais que esse paciente sofre, né? Então, a gente pontuar as necessidades desse paciente de maneira já bem direcionada, né? Porque isso vai fazer com que o paciente veja no dia a dia dele o que pode ser interessante para ele no exame, que tipo de informação para ele vai ser bacana naquele exame, e aí ele consegue entender por que fazer um investimento do exame genético. E aí, outra questão que muitos profissionais também me falam, né? Vem me falando aí nesses últimos anos que eu estou à frente da questão das vendas, né, do comercial do exame nutrigenético, é o seguinte: bom, mas se o paciente não tem a disponibilidade financeira naquele momento, se ele não consegue despender daquele valor naquela hora, né? Aí a gente tem algumas possibilidades. Eu coloco pro profissional, assim como também pro meu paciente, o seguinte: a gente trabalhar o que é mais urgente, o que é mais importante naquele momento, que a gente entende que é mais importante naquele momento. E aí vem as opções de painéis menores, por exemplo, painel de risco para intolerância à lactose. Se é um paciente que desconfia desse risco de intolerância e a gente identificou ali a possibilidade, mas ele não tem uma possibilidade financeira naquele momento de fazer o painel completo, a gente oferece o painel de risco para intolerância à lactose, que tem um custo bem mais acessível e que vai fazer com que ele se anime até para, depois de fazer esse painel isolado, verificar, né, o acompanhamento e ver que o acompanhamento está dando resultado, ele se anima de fazer as outras coisas, né? De pegar se estruturar financeiramente para fazer um painel maior, né? Então, isso é algo que a gente pode também identificar junto com o paciente. Às vezes ele tem interesse em fazer, mas ele não tem como fazer tudo naquela hora, né? Outro exemplo, pode ser que o paciente seja um paciente vindo da nutrição esportiva, né? Praticante de atividade física, deseja melhorar rendimento na atividade física dele. Aí a gente consegue também trazer para esse paciente opção, né? Ele precisa fazer às vezes o painel inteiro? Não, ele pode fazer um exame específico, o Sport Max, que vai trazer para ele aptidão física, vai trazer para ele bioenergética, a gente vai conseguir modular aí a expressão de alguns genes voltados diretamente para essa parte da atividade física, né? Então, isso também é muito importante. Eu estou vendo aqui a pergunta em relação a como se tornar um prescritor nosso, né? Então, gente, para quem deseja ser nosso prescritor, deseja trabalhar com os nossos exames, entrar em contato com o Centro de Genomas, tá? Vocês vão ser direcionados ao contato dos nossos executivos de vendas, né? E a gente vai oferecer todo o suporte para explicar como se tornar nosso prescritor. A gente faz o cadastro, a gente envia os materiais, né? Envia kit de coleta. Até bacana falar da questão da coleta, né, do paciente. O paciente, a coleta ela é totalmente não invasiva, é feita por saliva, tá? Então, os nutricionistas aí que estão assistindo, eles podem ter o kit de coleta no consultório, tá? E já mostrar para o paciente durante a consulta, ó, tô aqui com o kit para coleta, se você quiser fazer agora, já podemos fazer, né?
Então, isso também ajuda bastante. É muito mais cômodo para o paciente, porque ele já está no consultório, ele já não precisa se deslocar para fazer o exame, não precisa coletar sangue, né? Que alguns pacientes não gostam, tem aí uma certa, um certo receio, então a coleta salivar ajuda bastante nisso. Então, para se tornar um prescritor, entrem em contato com o Centro de Genomas e vocês vão ser direcionados aos executivos de venda que vão fazer todo o processo de explicar para vocês como é feito o cadastro, enviar valores, enfim, né? Em relação a doutora Mônica colocou aqui, né? Pergunta sobre a tabela dos painéis isolados, pelo que eu entendi, né? Doutora Mônica tem meu contato, entre em contato comigo que eu te passo a tabela atualizada, tá? Com todas as informações. Em relação a suporte, né? Qual o suporte que a gente oferece após a realização do exame? Isso é muito importante, tá? O Centro de Genomas, ele preza por oferecer informação para o nosso prescritor, tá? Então, o nosso prescritor, ele fica tranquilo para poder trabalhar com os nossos exames e saber que ele vai ter o nosso suporte ali para que ele obtenha informação pontual, para que ele tire dúvidas, para que ele possa fazer uma conduta mais assertiva para o paciente. Então, esse suporte, nós temos o aconselhamento genético, né? Realizado pela nossa nutrigeneticista, a doutora Tatiane Fuji. Então, o profissional, ele, ao passo que ele prescreve os nossos exames, assim que sai o resultado do paciente, ele pode fazer o agendamento do aconselhamento, tá? E vai ser realizado, então, essa explicação, destrinchando os resultados do paciente, explicando o que esse resultado significa de maneira um pouco mais aprofundada e dando possíveis indicações e discutindo como também pode ser essa conduta, tá? Então, esse é um ponto importante, um diferencial grande do Centro de Genomas, né? Eu também acabo dando algum suporte para os meus clientes, né? Então, em relação a dúvidas mais pontuais, coisas mais específicas, eu também posso dar esse suporte. Eu sempre estou disponível nesse contato, tá, com os meus clientes. E a gente tem também a possibilidade do prescritor, assim que ele faz a primeira prescrição dele, ele pode solicitar para a gente o NutriGuide, tá? Um guia de informações relacionadas à nutrigenética e nutrigenômica. Esse guia foi preparado por nós aqui do Centro de Genomas, pela equipe de inteligência genética, e ele é um documento aí, um livro, eu diria, né? De 150 páginas, com informações bem detalhadas sobre o exame de nutrigenética, sobre os polimorfismos e sobre o que pode ser feito com esse paciente. Então, ele dá indicações do que fazer quando determinada alteração aparece, tá? Então, o NutriGuide também é um documento muito bacana, uma forma de estudo dos nossos prescritores, tá? E a gente sempre está disponível também para tirar as dúvidas dos prescritores, para até mostrar, ou falar para o prescritor que tem mais interesse em se aprofundar mesmo no assunto, artigo científico, onde procurar, né? Como verificar os polimorfismos, como verificar os chamados estudos em GWAS, né? Que são os estudos de associação genômica. Então, a gente tem aí uma série de coisas que a gente faz para dar suporte ao nosso prescritor, para estar próximo ao nosso prescritor, tá? Doutora Sara mandou aqui que está querendo o NutriGuide, pode deixar que eu vou te enviar, tá bom?
te envio daqui a pouco já. Então, basicamente é isso, gente. Vocês vão ter o nosso suporte para conversar com o paciente da melhor forma possível, tá? Mostrar para o paciente como vocês podem convencer, entre aspas, o paciente a fazer o exame, né? Eu digo que não é necessariamente convencer, mas sim realmente explicitar para o paciente como é importante, como é bacana fazer o exame de nutrigenética, como o exame de nutrigenética pode trazer informação para ele melhorar o saldo em saúde dele, a qualidade de vida, tá? Então isso é muito interessante, tá? Bom, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se eu deixei passar alguma pergunta, alguma dúvida de alguém, estou aqui à disposição, gente, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Bom, o doutor Lucas aqui perguntou sobre o pagamento do exame, né? Bom, o nosso kit de coleta, ele vai, junto com o kit, alguns formulários, tá? Então, dentre esses formulários, nós temos um formulário de autorização de débito em cartão de crédito. O paciente ele vai fazer o pagamento do exame através do preenchimento desse formulário, onde ele pode fazer o parcelamento do exame, a depender do valor do exame, em até 10 vezes sem juros, tá? Através do preenchimento desse formulário de autorização de débito em cartão de crédito. Ou também pode ser feito o pagamento do exame via transferência bancária, tá? E a gente oferece 8% de desconto para o paciente que deseja pagar o exame à vista, tá? Então, existem essas duas possibilidades, tá? Então, o pagamento feito no cartão de crédito, onde a gente oferece essa condição de pagamento muito interessante para o paciente, que é esse parcelamento em até 10 vezes sem juros. Eu costumo sempre falar, né, em relação a essa questão do valor, né, e da condição de pagamento, que mesmo os exames com um valor mais alto, né, se o paciente colocar ali na ponta do lápis, como a gente fala, ele vai ver que um jantar num fim de semana a menos é o valor que ele vai pagar do parcelamento do exame, né? Então, é o que eu sempre falo em relação a prioridades, né? Qual que é a prioridade do paciente? Quando ele está no contato com a gente, ele tem aí, imagina-se, né, que ele está buscando melhora da saúde, que a prioridade dele é melhorar a condição de saúde. Então, estabelecer dentro dessa prioridade a possibilidade de fazer o exame de nutrigenética, né? O doutor perguntou se o paciente pode pagar na própria clínica. Pode sim, tá? Existe essa possibilidade também, mas aí funciona um pouco diferente. Eu vou pedir, doutor, eu vou colocar aqui embaixo o meu contato, tá? E você pode me mandar uma mensagem e aí eu te explico direitinho como que funciona, a parceria, tudo, tá? E aí a gente vai conversando. Esse é o meu contato, tá? Direto. E
Quem quiser saber informações mais detalhadas sobre parceria, sobre pagamento, tabela de valores, todas essas questões, pode me mandar um WhatsApp que a gente conversa, tá ok? Então, Dr. Lucas, eu aguardo aí seu contato e a gente vai conversar sobre essa questão também, tá bom? Bom, gente, então acho que basicamente é isso. Gostaria de deixar de novo aqui meus parabéns para todos os nutricionistas pelo nosso dia, né? Essa profissão aí que é tão difícil, mas tão gratificante, poder trabalhar diretamente com a saúde das pessoas e ver essas pessoas melhorando a sua saúde, melhorando a sua qualidade de vida, mudando hábitos, né? Muitas vezes hábitos que vão ser aí mudados para a vida toda, e a gente vê que a gente está mudando a vida do paciente, é muito gratificante, e a nutrigenética é uma ferramenta a mais para ajudar a gente nesse trabalho, né? Que no final das contas sempre visando o bem-estar do paciente, a melhora da saúde do paciente. E eu queria deixar aqui, reiterar meus parabéns para todos os profissionais, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, foi ótimo esse tempo aqui, tá? E não se esqueçam, gente, que hoje, às 9 horas da noite, nós temos o webinar com a doutora Tatiane Fuji sobre nutriepigenômica e câncer, tá? Então, gente, não deixem de se cadastrar e assistir esse webinar, que vai ser muito legal, muita informação bacana, muita coisa, a gente poder ver aí mais informação sobre como trabalhar diversas situações do paciente dentro da nutrigenética, da nutrigenômica. Então, quem tiver interesse, vai ser às 9 horas da noite, o webinar sobre nutriepigenômica e câncer, e vocês se cadastram no webinar pelo site do Centro de Genomas, ou dá uma olhadinha nas nossas redes sociais também, aqui no Instagram, que tem informação e o link para cadastro do webinar que vai acontecer hoje às 9 da noite, tá ok? Então, a gente aguarda aí a presença de todos vocês hoje também no webinar. Muito obrigado para todos. Tenham uma boa tarde, uma boa semana. E um ótimo dia do nutricionista para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.